Olá, meu nome é Jairo Galvão, sou geógrafo, educador ambiental e assessor técnico do Instituto Presente. Estou aqui para apresentar uma série de podcasts pelo Instituto Presente, abordando temas voltados aos resíduos sólidos. E nós temos hoje, no nosso primeiro programa, a presença do professor Antônio José Medeiros, que vai dar uma contextualizada sobre a questão ecológica e sobre a questão dos resíduos, numa perspectiva mais macro. E em seguida a gente vai também tratar sobre o projeto de fortalecimento de entidades de catadores do município de Teresina. Sou Antônio José Medeiros, sociólogo, professor aposentado da Universidade Federal do Piauí, e no Instituto Presente eu coordeno o programa de apoio ao fortalecimento das entidades cooperativas, associações, dos catadores e recicladores de resíduos sólidos. Hoje nós estamos começando uma série de lives sobre essa problemática que se insere no contexto maior dos desafios ecológicos, mas que tem muito a ver com o cotidiano de todas as famílias para ir se educando no tratamento, na seleção dos resíduos que produzem seu domicílio no local de trabalho. Essa é uma série de programas e esse programa é viabilizado pelo apoio de uma emenda parlamentar federal do deputado Merlong Solano. Eu gostaria de começar essa minha primeira fala juntando uma palavra mais atual, mais moderna, e uma palavra tradicional: podcast e reflexão. Por que eu estou juntando essas duas palavras? Porque o assunto tem como referência a nossa Terra, planeta Terra. E o que nós estamos precisando hoje é pensar a nossa situação na Terra. Terra é uma parte de um universo imenso, mas tudo indica que é o único lugar deste universo onde habita o ser humano que tem capacidade de entender, de pensar, de interpretar. Então, a reflexão é a capacidade de você voltar e sobre o que você entendeu, sobre o que você pensou, sobre o que você interpretou e reinterpretar, repensar. E nós estamos hoje precisando repensar, reinterpretar a nossa relação de seres humanos com o planeta Terra. Esse é o sentido da nossa primeira conversa sobre esse tema. Natureza, ambiente, ecologia. A gente associa essas três palavras, mas é bom ver um pouco a conotação específica que cada um tem. A natureza virou, sobretudo, um objeto da ciência, as ciências da natureza, física, química, em certo sentido a biologia, a química, são hoje as ciências mais desenvolvidas. É verdade que o nosso sentimento estético nunca deixou de admirar a beleza da natureza. Continuamos conservando essa palavra para a paisagem, para esse cenário bonito. Mas começou de alguns tempos para cá a gente considerar a natureza, o planeta, como o ambiente da nossa vida. Aquilo que o Papa Francisco chama, em sua encíclica, a nossa casa comum. E é preciso cuidar da casa comum. Ecologia, por sua vez, é essa reflexão, esse estudo sobre a Terra como meio ambiente, que a gente precisa adequar à nossa vivência, mas que hoje precisa também a gente adequar à sobrevivência da própria Terra para sempre ser a nossa casa comum, para ser aquele ambiente que permite a convivência humana, saudável e
harmônica, tanto dos homens entre si, como com a própria natureza. A partir dessas 3 palavras, foram se criando palavras que são importantes para a nossa prática. A gente usa mais a expressão educação ambiental, que é muito importante. A rigor devia ser a educação ecológica, que é a educação dessa consciência ambiental. Mas o importante é a gente perceber a ligação dessas 3 ideias que orientam a nossa prática. Atualmente, está muito em debate, no mundo todo, não é só no Brasil, não é só no Piauí, a questão das mudanças climáticas. O próprio Ministério do Meio Ambiente no Brasil agora se chama Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Temos as COPs, as conferências internacionais, que em 2025 será em Belém. O Lula gosta sempre de enfatizar, no coração da Amazônia não existe lugar mais adequado para se fazer essa conferência sobre as mudanças climáticas. E esse é o problema principal, porque tem implicações maiores sobre o próprio ambiente, o efeito estufa, a relação da Terra com a luz solar, com a atmosfera, e que tem a ver muito com a questão do desmatamento e também com a questão da emissão de gases poluentes. Daí que vem a preocupação hoje também, que é um desafio internacional, dos combustíveis não poluentes, das novas energias. No Brasil, hoje, a matriz energética está mudando para ser o menos poluente possível. Vamos ter que nos preparar, como muitos países já estão se preparando, para a questão do carro elétrico e assim por diante. O célebre, tão famoso agora no Piauí, hidrogênio verde e as energias renováveis. Mas tem um aspecto também que talvez tenha sido até o primeiro que tenha chamado a atenção do debate nessa questão ecológica, que é a questão da poluição. Hoje a gente fala de poluição, da emissão dos gases, mas a gente falava de poluição, questão do lixo, dos resíduos que a gente produz no nosso dia a dia e que contamina ainda hoje, sobretudo, as águas. Os rios no interior dos países, mas também os mares. Não só de navios que cruzam para lá e para cá, mas às vezes aquilo que a gente produz na terra é jogado no mar. E isso nos coloca o desafio de como fazer o processamento, não só de esgoto, daquilo que é rejeito mesmo, como também dos resíduos sólidos que fazem parte da nossa produção do lixo, no sentido mais geral. Os resíduos sólidos, eles podem ser secos ou eles podem ser orgânicos. Qual é a importância dessa ideia, de diferenciar essa ideia de resíduo sólido da ideia de lixo em geral? Porque o resíduo sólido ele pode receber um tratamento para ser reutilizado. Daí que vem a ideia, que é consequência dessa preocupação, que é a reciclagem. E hoje nós temos, desde aqueles trabalhadores simples que fazem os catadores, que a gente chama de catadores de lixo, mas de fato são catadores de resíduos sólidos e mais, são agentes ambientais, de proteção ambiental. Então, isso tudo, por isso que é preciso a reflexão, para a gente tendo uma nova consciência ecológica, uma nova linguagem que reflete essa nova consciência. O projeto do Instituto Presente é justamente para incentivar esse processamento, a coleta, a triagem e o processamento dos resíduos sólidos. Mas o resíduo seco, nós estamos também começando a descobrir alguns grupos, algumas associações ou pequenas empresas, que estão se preparando para fazer a reciclagem do resíduo sólido e, além da coleta e desse processamento
que é a preparação do resíduo como uma nova matéria-prima que é comercializada. Por isso, além do aspecto social, tem um aspecto também econômico e que termina no final da cadeia produtiva sendo reprocessada. O resíduo vira matéria-prima que vira novo produto. Por isso que a gente divulga, para também a gente memorizando a importância desse novo comportamento, os 3 R's. A gente precisa reutilizar, precisa reciclar, mas precisa reduzir o consumo, e não só o consumo em geral, daquilo que é excessivo, mas reduzir o consumo supérfluo. Ligada à questão dos 3 R's, está uma mudança mais abrangente, que a gente chama de mudança civilizacional, dos princípios de organização, do nosso modo de vida, dos valores que orientam os nossos grandes objetivos, nossos grandes projetos. A nossa civilização industrial moderna é muito gente consumista, mas além de consumista, ela é produtivista. E nós precisamos mudar os valores. É claro que uma coisa que faz parte dos princípios da civilização é um processo histórico de mudança que a gente tem que garantir a produção, garantir o consumo, que são a base do bem-estar, mas o ismo é que deve ser disciplinado. A produção não deve ser produtivista, o consumo não deve ser consumista. É isso que nós, como seres humanos, temos capacidade de nos reeducar e de fazer. Porque não pode deixar de melhorar, de aumentar a produção no Brasil, no Nordeste, no Piauí. Nós temos que continuar nos desenvolvendo, porque nós ainda não atingimos um patamar de desenvolvimento que permita a vida, o bem-estar. A fome está reduzida, mas ainda tem muitas pessoas que não têm condição de ter o vestimento, o investimento e outros produtos de roupa e de coisas que melhoram o seu bem-estar. Mas daí é que é importante também gravar essa palavra, desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele que procura disciplinar o produtivismo, disciplinar o consumismo e fazer uma coisa que combine bem-estar humano e respeito à natureza. O nosso projeto é uma contribuição a esse processo, que é muito mais geral, mas para a gente contribuir no reaproveitamento desses recursos, o que a gente chama a reciclagem, aquela contribuição que cada um pode contribuir, porque começa na maneira como você trata seu lixo doméstico, como você trata os resíduos que são produzidos na sua família, como você trata os resíduos que são produzidos no seu local de trabalho. Então, essa coleta seletiva do que é resíduo seco, resíduo orgânico, se possível até logo o rejeito, é que vai permitir que a cadeia produtiva da reciclagem, que começa aí, que ela se desenvolva até o final. E eu gostaria de enfatizar isso. Precisamos repensar a nossa maneira de conceber a relação com a natureza, precisamos desenvolver a educação ambiental, fortalecer o que eu chamo a consciência ambiental. Consciência é um conhecimento comprometido. E o conhecimento, quando é comprometido, ele se traduz na praxis, ou na prática ambiental. Educação ambiental, consciência ambiental, prática ambiental. É isso o que nós queremos. E eu espero que todos vocês se envolvam nesse sentimento, porque vamos pensar. O futuro ou será verde ou não será. Essa série de podcasts, ela é um apoio, né, da emenda parlamentar do deputado Merlong, né, e que financia esse projeto que é desenvolvido pelo Instituto Presente.
o projeto de fortalecimento institucional das cooperativas e associações de recicladores e recicladoras de Teresina. Tem como área de abrangência 3 zonas da nossa capital, né? A Zona Sul, Zona Norte e Zona Leste. Tem como público-alvo 3 associações em processo de formação e 3 cooperativas, onde nós vamos estar dando apoio técnico, né, para o fortalecimento institucional mesmo dessas entidades. Tem como principal objetivo, na verdade, trazer os catadores e catadoras para serem protagonistas dentro do plano de gerenciamento de resíduos integrado de Teresina, né, colocando eles como peça fundamental, como dizem os próprios documentos, né, no processo de inclusão social, para que essa dinâmica da coleta seletiva, ela de fato seja implementada em nossa capital, o que já se faz atrasado já há muito tempo. O nosso projeto ele tem como meta, né, são 6 metas principais. Tem como meta, primeiro, assessoria técnica e institucional para essas cooperativas, né, no processo de articulação dessas cooperativas com outras instituições que tenham materiais para ser fornecido, com o objetivo final o aumento do volume de material processado por essas cooperativas, que operam com capacidade ociosa e que necessitam de mais material, tanto para a própria sobrevivência, né, como também para prestar o papel que está posto para essas associações, que é o de fazer esse processamento dentro do plano de gerenciamento de resíduos da nossa cidade. Tem como meta 2 o apoio técnico para a criação e implantação de novas associações e cooperativas, né? São grupos que, de forma informal, já atuam no campo da reciclagem, mas que precisam compreender-se, primeiro, como categoria, né? E a partir desse sentimento e dessa compreensão, a organização, de fato, institucional dessas associações, com criações de CNPJ e toda a parte burocrática, que é necessário para que essas associações e cooperativas consigam acessar as políticas públicas, né? Você tem linhas hoje de crédito, de financiamento, boa vontade, mas se não houver um CNPJ, por exemplo, não tem como essas associações estarem acessando esses recursos e essas políticas que estão disponíveis hoje a nível estadual e a nível federal, a nível de empresas. A gente tem como objetivo também a elaboração de projetos para a captação de renda, de recurso, né, para cooperativas que já existem. Né? O Instituto ele entra com os técnicos para poder fazer primeiro o estudo das necessidades dessas cooperativas e, a partir do entendimento delas, elaborar projetos para poder suprir as necessidades dessas associações e cooperativas. Então o Instituto ele elabora o projeto, entrega para a associação e essa transferência de recurso é feito direto para a própria associação, sem passar pelo Instituto. Tem ainda como meta a realização de cursos de formação para catadores, para catadoras, para técnicos, para quem vai operar, de fato, essas associações cooperativas e precisam compreender, né, e se apropriar dessa burocracia, que ela é grande, mas é necessária, e que o Instituto vem para poder facilitar esse entendimento e essa perspectiva de dar autonomia, né, para essas associações e cooperativas. Então a ideia é que elas tenham autonomia do desenvolvimento das suas ações daqui para frente. Né? A gente elabora os projetos, mas também pensando na autonomia deles, né? Eles aprenderem também a elaborar esses projetos e continuar a sua caminhada de forma independente. A gente também tem como objetivo estimular o debate, e aí essa série de podcasts entra exatamente para isso, para que a gente estimule o debate entre a população. Nós vamos trazer aqui vários técnicos que atuam na área, técnicos da estrutura pública, de empresas que trabalham com reciclagem, de associações, Ministério Público, Tribunal de Contas, todo mundo que está envolvido nesse processo de organização do sistema de coleta seletiva no estado do Piauí e em Teresina. Bom lembrar que esse projeto ele inicia em Teresina como um piloto, mas tem como perspectiva ampliação para atuação em todo o estado do Piauí, já que hoje a gente passa pelo processo de fechamento dos lixões, atendendo a Política Nacional
de resíduos sólidos. E para o fechamento desses lixões, a gente não pode deixar à margem desse processo os catadores e catadoras, sejam eles organizados ou não. Então a gente tem também essa perspectiva de ampliar esse trabalho para o Estado. E teve também como objetivo conhecer experiências fora do Estado que já funcionam, que já têm o seu legado, né, para que a gente possa compreender como se deram essas articulações institucionais nesses municípios, nesses estados. Né? Para isso a gente foi até Petrolina, conhecemos uma experiência em Petrolina, conhecemos uma experiência em Juazeiro, que envolve a Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, onde toda a empresa terceirizada dentro dessas instituições fazem já a segregação desse material, ele é doado para uma cooperativa desse município e o município entra como um apoio com o transporte desse material, ou seja, a associação ela não tem uma capacidade de processar esse material só, né? É um engano a gente achar que somente o material que é recolhido por essas associações e cooperativas é suficiente para manter aquele trabalho, porque não é. A gente precisa entender que assim como a CTA e a empresa que faz a coleta de Teresina recebe milhões por mês para poder recolher esse resíduo, a gente tem que entender, e é uma prestação de serviço e por isso é remunerado, a gente tem que entender que o trabalho dessas cooperativas e associações também é uma prestação de serviço e precisa ser remunerado pelo município, dentro do mesmo orçamento, porque está se tratando da mesma coisa, do mesmo objeto e do mesmo plano. Desculpe, mas eu segurei aqui. Até onde pude. Tranquilo. A gente também visitou uma central de cooperativas em Coroatá, aqui no estado do Maranhão, aqui próximo, um município pequeno, mas que tem uma experiência que é premiada, né, lá no município, uma cooperativa chamada Copemar, né, coordenado pela nossa amiga Marilena, uma excelente pessoa, que conseguiu, através de um trabalho de articulação e de muito esforço por parte dela, né, retirar dentro desse processo de reciclagem, de trabalho dessa área de reciclagem, retirar 137 famílias do lixão de Coroatá. Esse foi o primeiro passo que eles deram. E aqui a gente tem uma realidade semelhante, e a gente foi lá compreender como ela conseguiu se aproximar, ganhar a confiança desse público que é desconfiado por toda a situação e as circunstâncias que viveram a vida inteira. Então não é fácil, não é um público fácil de se trabalhar. Então a gente foi ver lá como isso acontece. E vimos exatamente o que a gente foi buscar, uma associação extremamente organizada, né, que hoje já atende já articula não só o município de Coroatá, mas vários municípios no entorno, se caracterizando como uma central de cooperativas, ou seja, ela consegue organizar em outros municípios o processo de seleção desse material para que gere um volume suficiente para que essa cooperativa faça a negociação direto com a indústria. Porque o que acontece hoje, aqui em Teresina, por exemplo, por mais que tenha uma cooperativa formal, como deve ser no papel, essas cooperativas ainda não atingem um volume suficiente, né, para que façam a comercialização direta com a indústria, que estão fora do estado. O estado do Piauí não possui indústria de reciclagem. Então todo esse material precisa ser mandado para fora do estado. E essas cooperativas não conseguem esse volume. Então o objetivo do nosso projeto é gerar esse volume para essas cooperativas para que eles deixem de tratar com o atravessador. Porque ainda continuam, mesmo organizados em associações e cooperativas, na mão de atravessadores, que conseguem comprar o material de todo mundo por um preço barato, né, encher um container, um caminhão e conseguir, de fato, mandar isso com lucro para uma indústria de reciclagem fora do estado. Então, o nosso objetivo é esse fortalecimento, é o protagonismo dessas cooperativas, para que eles sejam enxergados como prestadores de serviço, não como catador de lixo, mas como prestador de serviço ambiental, o catador, e digno da remuneração pelo serviço que está prestando, e não pelo material em si que está recolhendo. Então, a gente tem esse desafio e vamos trazer várias pessoas aqui para a gente discutir como é que está o cenário no estado e como se está dando essa organização para essa reciclagem no estado do Piauí, no município de Teresina. O Instituto tem também como objetivo, dentro do projeto, né, estimular o debate sobre a reciclagem no contexto geral,
Né? Para isso, a gente está realizando essa série de podcasts, e além desses podcasts, a gente já conseguiu produzir 2 cartilhas educativas, uma para ser tratada nas comunidades, para ser difundida nas comunidades, ensinando a população a necessidade de como separar o resíduo orgânico do resíduo seco, né? Para poder ficar mais fácil para a reciclagem, e uma outra cartilha que a gente vai trabalhar ela em escolas do Estado. Né? São 10 escolas do Estado que a gente vai levar essa cartilha, levar essa discussão para dentro das escolas e ver como essas escolas podem, a partir desse momento, também se organizar para separar os seus resíduos, enfim, participar desse processo de implantação da coleta seletiva em Teresina. E a gente gostaria de agradecer, né, quem acompanhou o nosso bate-papo até agora, até o final. Fica aqui o convite para acompanhar as novas séries que virão. Esse material vai estar disponível no canal de YouTube do Instituto Presente, nas redes sociais, também com os links nas redes sociais do Instituto. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro programa com essa intenção de incentivar o debate sobre a questão ecológica, especificamente sobre a questão de reciclagem em Teresina, no Piauí, que ainda é muito limitada e precisa se expandir. Isso só vai acontecer se todos nós não só cobrarmos do poder público, mas também darmos a nossa contribuição. Este programa e os outros que serão produzidos estarão disponíveis no YouTube, no canal de YouTube do Instituto Presente. Então você pode assistir e divulgar para as pessoas que você sabe que têm essa sensibilidade e esse interesse ecológico. Agradecemos a todos aqueles que se engajarem nessa tarefa.